Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Assim nos diz o texto sagrado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Como todos vocês devem saber, Simão Pedro foi um dos apóstolos mais proeminentes, mais destacados entre os 12 apóstolos. Foi ele, por exemplo, que andou sobre as águas, ainda que não tenha conseguido dar muitos passos, mas enquanto olhava para o Senhor, andou sobre as águas ao encontro do Senhor Jesus, que vinha caminhando sobre o mar. Foi Pedro também que declarou quem era Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dentre tantas outras passagens nos evangelhos que mostram como Pedro se destacava dentre os demais apóstolos. No entanto, irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele ocorre precisamente na noite da última ceia do Senhor Jesus com os apóstolos, antes da sua crucificação, que se daria no dia seguinte. E nessa última ceia, o Senhor diz algo que eu considero, amados, assustador. Porque, embora Pedro tivesse andado com o Senhor ao longo de cerca de 3 anos e meio, é o que se acredita que foi o tempo do ministério público do Senhor Jesus com os seus apóstolos. Embora Simão Pedro tenha estado por todo esse tempo andando com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, vendo os sinais e prodígios que o Senhor operava, Simão Pedro ouve do Senhor Jesus algo que considero muito assustador para todos nós. No final do versículo 32, o Senhor Jesus diz assim: quando te converteres. Quando te converteres. Nas entrelinhas, o Senhor Jesus está dizendo a Simão Pedro: Simão Pedro, você ainda não é plenamente convertido. Você pensa que é, mas você não é. Irmãos, se Pedro, que andou com Jesus por 3 anos e meio, ainda não era plenamente convertido, vendo Jesus fisicamente, será que nós somos convertidos plenamente ao Senhor? O quanto há em nós que ainda falta se converter a Cristo? Essa é uma reflexão que eu considero importantíssima, e principalmente nesse culto tão especial, que além de ser um culto de ceia ao Senhor, é também o primeiro culto deste ano de 2021, eu digo de domingo, né? Então nós estamos aqui num momento muito especial, onde uma reflexão como esta é importantíssima, para que nós venhamos examinar se ao longo do ano passado e dos anos que se passaram, desde quando nós supostamente nos convertemos a Cristo, é uma boa oportunidade para refletirmos se ao longo desses anos nós realmente somos plenamente convertidos.
Ou ainda falta algo em nós que está mostrando, ou melhor, ainda há em nós algo que está impedindo essa plena conversão ao Senhor? E o que seria isso que nos impede de nos convertermos a Cristo? Eu encontro aqui nesse texto, amados, os sinais de uma falsa conversão. E aprendo também com esse texto o que precisa haver em nós para que sejamos plenamente convertidos a Cristo e não meramente religiosos hipócritas. Eu queria aqui, no entanto, dizer que a palavra, tanto a palavra religião como religiosidade, apesar de hoje em dia ela estar sendo usada de uma forma tão pejorativa, eu quero lembrar você que a palavra de Deus fala que há uma religião que é pura e imaculada para com Deus. Essa religião é Cristo. A palavra religião vem do latim religare, religar o homem com Deus. E não há nada de errado em nós sermos religiosos, se realmente formos sinceros na nossa prática religiosa, cristã verdadeira. Que prática religiosa é esta? Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre uma delas. Religiosamente seguirmos o plano de leitura da Bíblia em um ano. Quem tem um momento devocional diário com Deus é religioso. Está compreendendo? O termo religioso é um termo que, inclusive, eu pretendo pregar sobre isso. É um termo que, se fosse traduzido do grego para o português, apareceria várias vezes nas Escrituras, porque é o termo que, transliterado, é uma palavra bem semelhante no grego, é piedoso. Pessoas piedosas são pessoas religiosas. E a palavra de Deus nos ensina que temos que ser piedosos. Temos que ter práticas religiosas. Então não há nada de errado em você, por exemplo, estar presente em todos os cultos. E se alguém condenar você por isso, provavelmente é inveja de você ter uma prática cristã mais firme do que aquele que está te condenando por isso. Nesse ano que passou, eu ouvi uma frase, acho que foi até em dezembro mesmo, de alguém que disse assim: quando eu era religiosa, eu era a primeira a chegar no culto e a última a sair. E aquela frase me incomodou. Qual é o problema de você ser o primeiro a chegar no culto e o último a sair? Eu creio que aos olhos de Deus isso é maravilhoso. Você não chegar atrasado num culto, você ficar até o final ali ao lado do pastor para ajudá-lo, inclusive, né, a arrumar tudo no final, ou com os diáconos, enfim, dependendo de qual seja a prática na congregação. Então, tomem cuidado, porque o diabo ele quer incutir na mente dos cristãos de que seria errado você estar em todos os cultos, você ter uma vida, sabe, de uma prática religiosa. Não, isso não é errado. Mas errado é quando somos hipócritas, quando fazemos isso pela motivação errada. E é o que nós vamos ver aqui nessa situação. O que eu encontro aqui, não somente nesse texto, mas ao longo de todo o relato dos evangelhos, nos momentos em que Pedro está em destaque, o que eu encontro é justamente alguém que estava agindo com uma motivação errada, e por isso a sua conversão não passava de uma hipocrisia. O termo hipócrita significa ator. E quantas pessoas estão atuando um personagem que não são ainda e que devem ser em Cristo? A conversão ela precisa vir de dentro de nós, e ela só acontece quando o nosso coração não está endurecido para a palavra de Deus.
e a palavra de Deus é pregada, e não importe quem a pregue, se o pregador está pregando fielmente a palavra de Deus, e o nosso coração estiver quebrantado para recebê-la, essa poderosa semente vai operar em nós uma transformação, uma conversão genuína. Mas se não ouvimos a palavra de bom e reto coração, mas se ouvimos a palavra sempre imaginando que essa palavra não é para nós, mas é para o outro, então não acontece a transformação. E nos tornamos hipócritas porque participamos de culto após culto, sem que sejamos transformados. E as outras pessoas podem pensar que somos cristãos porque estamos participando de um culto, como Pedro pensava que era convertido por estar entre os 12 apóstolos, mas após 3 anos e meio com o Senhor, na véspera da crucificação, Simão Pedro ouve do Senhor Jesus: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quais são os 3 sinais que eu encontro aqui de que Pedro ainda não era convertido e de que nós também ainda não somos, se houver em nós essas 3 características? Preste muita atenção, muita atenção. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 32, que após o Senhor dizer, quando te converteres, ele acrescenta, confirma teus irmãos. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, mas na Almeida Atualizada, se não me engano, está escrito, fortalece teus irmãos. Sempre que há essa alteração na tradução do grego para o português, eu procuro consultar o chamado dicionário Strong, que é o dicionário que mostra qual o sentido daquela palavra grega, na época em que foi escrito o Novo Testamento, qual o sentido dessa palavra no português. E esta palavra no grego é esterizo, e esterizo significa pôr a salvo, ou mais precisamente, fixar. Interessante que quando eu meditei nisso, na mesma semana, a minha mãe, que aqui está, ela foi colocar um espelho no banheiro, e ela não fixou aquele espelho com parafuso, ou com prego, mas com um fixador que usa uma cola, E aquilo me preocupou um pouco, que eu pensei, mas é um espelho, Mas de fato a cola é boa e não houve nenhum problema. E é exatamente esse o termo grego, fixar. Eu gostaria que você imaginasse exatamente essa ilustração que eu considero perfeita. Pedro era alguém que colocava em risco a congregação, por ele ainda não ser plenamente convertido. Pedro não pensava no coletivo, ele não pensava nos irmãos, ele pensava apenas em si mesmo. Ele não estava preocupado se os irmãos ali, os demais apóstolos, se eles iriam permanecer firmes na fé. Ele estava apenas preocupado consigo mesmo. E por isso Pedro representava um risco para a congregação, o risco de um desastre. Pedro não estava fixando, ajudando a fixar, a confirmar, a fortalecer os irmãos em Cristo. Pelo contrário, quando nós examinamos boa parte das passagens em que Pedro é mencionado nos 4 evangelhos, nós percebemos Pedro, na maioria das vezes, se destacando de uma forma que podia trazer algum problema para a congregação. Então, queridos irmãos, será que nós não temos também agido como Pedro,
Quando, por exemplo, nós queremos fazer o que nos dá na cabeça, sem pensar se isto que estamos fazendo ou até dizendo não trará escândalo para a congregação. Porque se nós não nos lembrarmos que há um parâmetro na liberdade cristã que temos, e que esse parâmetro é o amor, não o amor a si mesmo, mas o amor ao próximo. Se não nos lembrarmos disso, nós acabamos agindo com egoísmo e nos vestimos de um modo que para nós não tem nenhum problema, e eu concordo. Sabe, ninguém vai para o inferno se usar uma camiseta, por exemplo, mas num culto ao Senhor convém você vir de camiseta, por exemplo. Estão entendendo, irmãos? Esse é o ponto. Ah, pastor, está na moda o homem colocar um brinquinho, e eu acho bonito, eu vou colocar. Eu pergunto a você, isso edifica? Ou isso corre o risco de escandalizar o Evangelho? Ah, pastor, eu vou fazer uma tatuagem, mas é escrito Jesus, tá? E eu lhe pergunto, será que o Senhor quer que o templo do Espírito Santo seja pichado? O que você acharia de alguém que pegasse um colorjet e escrevesse Jesus aí na parede da igreja? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Não pertence mais a mim, nem a você, pertence ao Senhor. Ao Senhor. E por que é que eu iria querer imitar o mundo, se eu não sou mais desse mundo? Ah, pastor, todo mundo está fazendo. Preste atenção no que você falou. O mundo está fazendo, mas você não é mais desse mundo. E da mesma forma, roupas indecentes ou qualquer outra coisa que seja. Um linguajar não apropriado. Como é que pode haver pessoas que estão anos na igreja e ainda falam palavrões? Como pode isso? Ou mesmo que não sejam palavrões, gírias bem mundanas. Irmãos, a transformação começa daqui de dentro. Eu vejo isso como uma evidência de uma religiosidade hipócrita. Pessoas que às vezes estão até envolvidas em alguma coisa na igreja, como no louvor, por exemplo, tem um talento para tocar alguma coisa, e aí recebe a oportunidade, porque aqui não fala palavrão, mas lá fora fala. E aí vem um visitante que estuda com essa pessoa, por exemplo, que trabalha com essa pessoa. Ué, você é crente? Nem sabia que era crente. Porque o seu comportamento demonstra que não é. Esse é o ponto. Então, toda vez, irmãos, que nós nos esquecemos do próximo, especialmente da congregação, de que não podemos nos tornar pedra de tropeço para o bem do nosso irmão, toda vez que nos esquecemos disso, é um indício de que ainda não somos plenamente convertidos. Lembre-se que quando o Senhor Jesus nos chamou para segui-lo, Ele disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser seguir por esse caminho, negue-se a si mesmo. Portanto, eu não posso mais fazer a minha vontade. Se eu estiver negando a mim mesmo e dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, oração que o próprio Senhor Jesus fez, nos dando o exemplo, então certamente não seremos escândalo para ninguém, não causaremos escândalo na igreja, não seremos pedra de tropeço para as pessoas se converterem a Cristo. Antes, pelo contrário, se na escolha, por exemplo, de onde eu vou estar, de quem será minha amizade, com quem eu andarei e de que modo me vestirei e falarei, se eu colocar tudo isso submisso a Cristo, irmãos,
nós iremos crescer muito espiritualmente. Muito espiritualmente. E a minha esperança e oração é que cada um de nós venhamos pensar no próximo e não em nós mesmos. Que tenhamos aquele propósito que Paulo orientou os irmãos de Roma, os cristãos em Roma, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 13. Seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Que tenhamos esse propósito em 2021, e 22, e 23, e enquanto o Senhor nos permitir estar aqui nesse mundo, não sendo nós desse mundo, que o Senhor nos guarde do mal, e principalmente do mal que há em nós, principalmente da nossa própria carne, que luta contra o Espírito. Mas se alimentarmos o Espírito por meio da oração e da meditação na palavra, então a carne, ela será sempre subjugada, vencida, e o Espírito Santo prevalecerá em nós, para a glória de Deus. Então seja o nosso propósito não colocarmos tropeço ou escândalo nos irmãos. Pense nos outros. Pense nos outros. Não pense em si mesmo, pense no próximo. Como é que está o meu linguajar? Como é que está o meu agir? Como é que está o meu andar? Em que lugares eu estou indo? Eu estou indo em lugares aonde Jesus iria, ou eu estou indo em lugares inapropriados para um servo de Deus? Quais são minhas amizades? Nós não temos que deixar de conversar com as pessoas que não são de Cristo, mas que a nossa conversa com elas seja para conduzi-las a Cristo. E se alguém quiser romper a amizade conosco, porque estamos falando muito de Jesus, que seja. A quem você ama mais, ao Senhor ou a essa pessoa que não quer que você fale de Cristo para ela? Então pense na salvação do próximo e não apenas em si mesmo. Em segundo lugar, irmãos, no versículo 33, nós encontramos a resposta de Pedro, onde ele diz assim: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Essa era a avaliação errada que Pedro fazia de si mesmo, porque ele se considerava melhor que os outros. E esse é mais um indício de alguém que ainda não é plenamente convertido ao Senhor. Alguém que ainda não é plenamente convertido ao Senhor se acha alguma coisa, acha que é melhor que os outros, se coloca numa posição que ele mesmo está querendo ter. Quando nós vemos esse mesmo momento da última ceia em outros evangelhos, nós encontramos outros evangelhos como Mateus e Lucas e Marcos, nós encontramos Pedro dizendo o seguinte, um detalhe que não está aqui em Lucas. Ele acrescenta, porque aqui em Lucas está escrito: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E em outros evangelhos está dito também: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Então, ele estava se colocando numa posição superior aos demais irmãos, e dizendo isso, inclusive, na frente dos outros irmãos: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, e ainda que todos esses aqui, que estão aqui, se escandalizarem, te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Toda vez que nós temos um pensamento a nosso respeito, onde nos achamos melhores que os nossos irmãos,
Temos que repreender esse pensamento que não vem de Deus. Isso vem da carne, e digo mais, muitas vezes vem do inferno. É uma seta diabólica para você cair no pecado do orgulho, da soberba e se achar melhor do que alguém. Tome muito cuidado com isso. Qual é a avaliação que você faz de si mesmo? Meu querido irmão, irmã, por mais que você esteja tendo uma vida vitoriosa contra o pecado, por mais que ano após ano você esteja sendo trabalhado pela palavra de Deus no seu coração e esteja abandonando o pecado e tendo uma vida cada vez mais de santidade, cuidado para você não cair num pecado ainda pior, que é um pecado na alma, que é o pecado do orgulho e da soberba. Porque toda a transformação que está acontecendo em você e em mim não é obra nossa, é obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. E a Deus toda a glória, irmãos. Quando nos esquecemos disso e nos colocamos numa posição superior aos nossos irmãos, estamos pecando, amados. O fato de alguns de nós termos um chamado título não nos faz melhores que ninguém, irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de todos nós não sermos consumidos. Se qualquer um de nós hoje sofrêssemos um terrível acidente, não poderíamos reclamar, porque merecemos coisa pior. Os ateus, eles não compreendem o que o Senhor disse: não há ninguém que é bom, bom só há um que é Deus. Não acontecem coisas más a pessoas boas, porque não há pessoas boas. Quando acontecem coisas más, é isso mesmo que o ser humano merece, irmãos. Esse mundo já era para ter sido destruído há muito tempo. Lembre-se que pela misericórdia do Senhor é que no dilúvio não desapareceu o homem da face da terra, pela misericórdia do Senhor, para com um homem que ainda se mantinha íntegro e reto, que foi Noé. E pela misericórdia do Senhor, por saber que ainda há no mundo pessoas que o amam, é que o Senhor ainda não destruiu essa terra, amados. Mas uma nova destruição virá, diz a palavra, e está bem próxima, porque os sinais atestam isso. Não será mais com água dessa vez, será com fogo, diz a palavra de Deus. Por isso, antes disso, temos que ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, amados. E a nova arca é feita de um madeiro que é a cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Olhe para a cruz, olhe para Jesus naquela cruz, vertendo o seu sangue por causa dos nossos pecados, e não apenas por nós pecadores, para nos salvar, mas Ele sofreu na carne, porque Ele veio como homem, e sofreu na carne, sentiu dores terríveis, e sofreu a morte mais humilhante que havia, morrendo nu numa cruz, publicamente, vertendo seu sangue por nós e por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados custaram a vida do Filho de Deus naquela cruz. Então, como ousamos nos achar alguma coisa, irmãos? Eu gostaria de meditar com vocês no que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, depois nós voltamos aqui para Lucas. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Que texto maravilhoso! O Senhor Jesus nos deu o exemplo da humildade. Ele, sendo quem era,
não se ensoberbecia com isso. Filipenses 2, a partir do versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Vai a dica para vocês nesse ano. Se o primeiro propósito é que nós, como diz Paulo escrevendo, deixe-me ver aqui, aos Romanos, no capítulo 14 e 13, se o primeiro propósito é não colocarmos tropeço ou escândalo ao irmão, o segundo propósito nesse ano é olharmos para o nosso irmão como alguém superior a nós mesmos. O que não significa que temos que bajular o irmão, porque a bajulação é pecado. Mas que você considere o seu irmão alguém que tem muito a te ensinar. Amados, o Senhor Jesus nos ensinou que até com as crianças nós temos que aprender. Aprender a imitarmos a sua inocência, a facilidade que as crianças têm para perdoar, para confiar no seu pai. Então, amados, vamos prosseguir aqui a leitura. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, a quem? Não a mim, não a você, mas a Deus, toda a glória, amados. Louvado seja o Senhor. E em terceiro e último lugar, irmãos, a terceira e última evidência de alguém que ainda não é convertido, nós encontramos nos versículos 31 e 32. Vamos ler novamente? Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Até aqui. Queridos irmãos, nós temos uma revelação importantíssima aqui. O Senhor Jesus declarando que se ele não tivesse intercedido por Pedro, Pedro teria caído. Talvez o próprio Pedro teria sido traidor, mas o Senhor rogou por ele. Amados, por melhores que sejam as nossas intenções, nenhum de nós pode salvar a si mesmo. E enquanto não compreendermos que não somos salvos por termos deixado de cometer determinado pecado e por estarmos fazendo alguma boa obra, enquanto não entendermos que fazer boas obras e deixar de pecar é nossa obrigação, e de que não há mérito algum nisso, irmãos, em relação à salvação, enquanto não compreendermos isso, nós não somos plenamente convertidos.
Não estou dizendo que não tenhamos que fazer o bem. Não estou dizendo que não tenhamos que deixar de pecar, que tenhamos que deixar de abandonar práticas pecaminosas, sejam quais forem, vícios. Tudo isso temos sim que fazer, abandonar o mal e fazer o bem. Mas nada disso nos salva, irmãos. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou: quando vocês fizerem tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas a nossa obrigação. Perdoar é nossa obrigação. Pedir perdão quando erramos é nossa obrigação. Fazer o bem a quem precisa, até mesmo aos nossos inimigos, também é nossa obrigação. Andar como Jesus andou é nossa obrigação. Por isso Jesus disse, por exemplo, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando oramos é nossa obrigação, quando meditamos na palavra é nossa obrigação. Não somos salvos porque participamos de cultos. Não somos salvos porque damos uma contribuição financeira para a igreja, seja ou não dízimos e ofertas. Não somos salvos porque ajudamos orfanatos, asilos, moradores de rua. Tudo isso que eu disse aqui temos que fazer, inclusive ler a Bíblia, orar diariamente. Mas não somos salvos por nossos atos de justiça, irmãos. Nenhuma nossa boa obra pode nos salvar. Nossas boas obras, por melhores que sejam, não apagam nossos pecados. E não há homem sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Nenhuma boa obra humana apaga seus pecados. Se apagasse, não precisaria o Senhor Jesus ter vindo ao mundo, verter o seu sangue na cruz do Calvário por nós, porque só por meio do sangue de Jesus vertido na cruz é que somos lavados e purificados de todo pecado e iniquidade pela fé nele, em Cristo. Porém, pessoas orgulhosas e soberbas não são lavadas de seus pecados, porque continuam acreditando que suas boas obras é que as salvam. Não! Você não é melhor do que ninguém, assim como eu também não. Não podemos salvar a nós mesmos. Ai de nós, se Cristo não intercedesse por nós, irmãos. Em Romanos 8,34, Paulo diz claramente: Cristo intercede por nós. Cristo intercede por nós. E isto é melhor ainda explicado em Hebreus capítulo 7, versículo 22. Eu gostaria de ler com vocês, onde a palavra assim nos diz: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia! Jesus intercede por nós. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Como Moisés intercedeu pelos israelitas quando o Senhor quis destruí-los porque haviam feito um bezerro de ouro, e Moisés intercedeu por eles. Assim é o Senhor intercedendo por nós, amados, para que a ira de Deus não se derrame sobre as nossas vidas. Aleluia! Nós estamos vivos porque o Senhor nos dá mais uma chance de arrependimento,
de depositarmos nele a nossa fé para a vida eterna. Não confie em si mesmo para a sua salvação. Não se ache forte e pronto para enfrentar tentações. Eu conheci um pastor que inclusive com ele eu cheguei a fazer um trabalho com moradores de rua, e ele contava uma história verídica de alguém que disse a ele: pastor, eu vou evangelizar as prostitutas. E ele disse: você não pode ir sozinho, você tem que ir com alguém. Ah, mas ninguém quer ir comigo, então eu vou sozinho. Não faça isso, não faça isso. E ele foi, e sabe o que aconteceu? Ele acabou dormindo com uma prostituta. Ao invés de evangelizar a prostituta é que levou ele para o pecado. Não se ache forte, não brinque com a sua carne, não pense que você pode ficar assistindo filmes que tem erotismo e não se contaminar com isso. Ah, pastor, mas não é sexo explícito. É pior, porque o erotismo, ele alimenta mais ainda a libido, o desejo sexual, porque no erotismo se encontra a vontade de saber o que está acontecendo, o que está por baixo daquela roupa indecente, por exemplo. Então cuidado, não pense que você está forte. Ah, eu posso ver o que eu quiser porque eu sou forte. Não, cuidado com isso. Por isso que a palavra diz: aquele que cuida estar em pé, vigie que não caia. Paulo nem disse aquele que está em pé, Paulo disse aquele que pensa que está em pé. Esse é o soberbo. Eu prefiro me considerar sempre de joelhos aos pés da cruz. Senhor, tem misericórdia de mim, como a oração daquele fariseu. Por mais, irmãos, que eu esteja andando em santidade, que a minha oração e a sua oração sempre sejam: tem misericórdia de mim, pecador. Porque sempre há algo em nós para ser transformado, irmãos. Pedro não sabia o quanto ele precisava da intercessão do Senhor para se manter no caminho. Todos nós precisamos da intercessão de Cristo. E Cristo, irmãos, Ele está no seu corpo também. Não apenas Ele é o cabeça, mas é o cabeça do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E por isso é que Paulo pedia tanto aos irmãos: orem por mim, orem por mim, orem por mim. Se Paulo, apóstolo Paulo, pedia que os irmãos orassem por ele, quanto mais nós, amados, precisamos que os irmãos orem por nós. Não tenha vergonha de pedir ajuda em oração. Às vezes, amados, precisamos ser carregados por nossos irmãos, a quem Deus está usando para nos levantar, para nos erguer. Mas para tudo isso, irmãos, precisamos de humildade, coisa que evidentemente Pedro ainda não tinha. Poucas horas depois, Pedro estava negando o Senhor. Eu não conheço esse homem, eu nunca estive com esse homem. Maldição venha sobre mim se eu conheço esse homem. E na terceira negativa, diz um dos evangelhos, que quando Pedro ergueu os olhos, o Senhor Jesus, que estava preso e seria açoitado em poucos minutos, sendo condenado injustamente, o Senhor Jesus estava olhando para Pedro. Que cena, irmãos! Se no céu houver a possibilidade de assistirmos o videotape do que aconteceu no passado, eu gostaria de assistir o videotape dessa cena, em que Pedro nega o Senhor, e na terceira negativa ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. Eu tenho certeza, irmãos, e que no céu possamos comprovar isso, que o olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação, foi um olhar de misericórdia, de misericórdia. E por isso Pedro
saiu dali chorando amargamente. Porque Pedro se deu conta que assim como, preste atenção nisso, Pedro se deu conta naquele momento, que assim como ele estava ali para ver o que acontecia com Jesus, quando ele foi preso, assim tinha sido Pedro durante aqueles 3 anos e meio, um mero espectador. Irmãos, eu me preocupo quando alguém diz assim: pastor, eu vou hoje na igreja assistir o culto. Culto não é cinema, não é teatro, culto não se assiste. Você não é um espectador de culto. Não pense que esse formato em que as cadeiras estão viradas para quem está pregando ou ensinando faz com que você seja um espectador. Não, nós não estamos aqui para assistir, nós estamos aqui para participar, para sermos transformados pela palavra de Deus, para adorarmos a Deus em todo o tempo, amados. No momento do louvor, que você não esteja assistindo um louvor, é para você adorar a Deus. Se você já conhece a letra, feche seus olhos e se derrame na presença do Senhor. Você não está aqui para ouvir orações, você está aqui para orar junto com os irmãos. Só que muitos são espectadores, e por isso são meros religiosos, como Pedro estava sendo, religiosos hipócritas, como Pedro estava sendo até então. Então Pedro se dá conta de que ele tinha sido um mero espectador durante 3 anos e meio. Mas então algo maravilhoso acontece. Ao 3º dia após a crucificação, o Senhor Jesus ressuscita. E quando é dada a notícia vem da seguinte maneira: os anjos dizem a Maria Madalena para dizer aos apóstolos e a Pedro que ele havia ressuscitado. Um dos 4 evangelhos, não me recordo qual agora, dá esse detalhe: dizei aos apóstolos e a Pedro, ou dizei aos irmãos e a Pedro, ou aos discípulos e a Pedro. Eu não lembro exatamente como está escrito, mas foi mencionado Pedro propositalmente. Sabem por quê? Porque Pedro já não se sentia mais um discípulo de Cristo, muito menos um apóstolo. Mas o Senhor havia permitido tudo aquilo acontecer na vida de Pedro para lhe dar uma lição, para fazê-lo compreender que ele não é melhor que ninguém, que ele precisa pensar nos irmãos e que ele não pode salvar a si mesmo. Amados irmãos, quando estamos fracos é que somos fortes. Quando nos consideramos fracos é que somos fortes. E se nos consideramos fortes, estaremos fracos. Pedro teve uma grande lição. Eu imagino Pedro ouvindo aquela notícia e dizendo: o meu nome foi mencionado? Foi, Pedro, você também. Tem certeza? Tenho certeza, sim. Dizei aos discípulos e a Pedro. Isso foi maravilhoso para Pedro. E quando, em uma das aparições do Senhor, os apóstolos estavam pescando e nada estavam apanhando. Vejam que interessante isso. O Senhor Jesus aparece na praia e eles o reconhecem. Então o Senhor os manda lançar a rede em determinado lugar e eles fazem uma pesca maravilhosa. E eu não estou falando de Lucas capítulo 5, eu estou falando do final dos evangelhos, especificamente do evangelho de João, que conta esse relato. E aquela pesca maravilhosa foi exatamente da mesma forma que Pedro foi chamado
para ser um apóstolo, um pescador de almas. Da mesma forma, o Senhor Jesus estava recriando aquela cena para relembrar Pedro da sua chamada, porque na sua chamada, Pedro fez algo digno. Ele se ajoelhou diante do Senhor e disse: afasta-te de mim, que sou homem pecador. Mas ao longo do tempo, Pedro foi se esquecendo daquela humildade que ele deveria continuar nutrindo e começou a se achar alguma coisa, porque foi um dos 12 escolhidos. Queridos irmãos, não importa qual a nossa chamada na obra de Deus, seja ela qual for, que jamais caiamos no pecado de pensarmos que isto nos torna melhores que os outros. Antes, pelo contrário, a palavra diz: a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Que não nos esqueçamos disso, irmãos. Quanto maior o chamado, maior a responsabilidade, maior o risco de cairmos. Então precisamos estar sempre, diariamente, nos humilhando diante do Senhor. Sempre, amados. E ao longo daqueles 3 anos e meio, Pedro foi se esquecendo de estar ajoelhado diante do Senhor e se reconhecendo pecador. E por conta disso, amados, foi que o Senhor recriou aquela cena e chamou Pedro em particular e disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor lhe pergunta pela segunda vez: tu me amas? E quando o Senhor pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece. Por que Pedro se entristeceu? Porque se lembrou que por 3 vezes ele havia negado o Senhor. E então Pedro se deu conta do seguinte: que Deus, que o Senhor Jesus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Jesus, sendo Filho de Deus, sabe de todas as coisas. Por isso Pedro então disse: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ou seja, ainda que Jesus não tivesse ouvido Pedro o negando, Jesus sabia que Pedro o havia negado 3 vezes. O Senhor sabe tudo sobre nós. Não há nada a nosso respeito que o Senhor não saiba, irmãos. Ele sabe quem eu sou melhor do que eu mesmo. Ele sabe tratar comigo, Ele sabe tratar com você. Por isso não murmure da sua situação. Esteja acontecendo o que seja na sua vida, e aconteça o que for acontecer nesse novo ano e nos anos que vierem, em tudo dê graças a Deus, porque se você é de Cristo, você está na escola do Senhor, você está sendo tratado pelo Senhor. Então se humilhe e permita que o aprendizado aconteça para que você possa crescer espiritualmente. Seja sempre honesto consigo mesmo, seja sempre sincero com Deus e com os irmãos, e assim nós cresceremos muito espiritualmente para a glória de Deus. A minha esperança e oração, e que deve ser a de todos nós, é que neste próximo ano nós sejamos ainda mais convertidos do que fomos até agora. E recapitulando, para que verdadeiramente sejamos convertidos, que nós não venhamos pensar apenas em nós mesmos, mas também na congregação, nos irmãos, na salvação de quem ainda não conhece a Cristo. Vigiem com quem vocês andam, o que vocês falam, o modo como se vestem, aonde vocês estão indo. Somos embaixadores de Cristo, irmãos.
Nós somos a Bíblia que o mundo lê, amados. Grande é a nossa responsabilidade em Cristo, queridos, de darmos continuidade à missão que o Senhor começou. Em segundo lugar, que não nos achemos melhores que os outros. Não somos melhores que ninguém. Que consideremos o outro superior a nós mesmos. E finalmente, que não caiamos no erro de imaginar que somos salvos porque pecamos menos, ou porque achamos que não pecamos mais, que somos salvos porque fazemos obras de caridade. Não, somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela graça de Deus, que providenciou a oportunidade do arrependimento para a salvação por meio da fé em Cristo. Portanto, que a lembrança de Jesus, dando a sua vida por nós, nos faça dar a nossa vida pelos nossos irmãos, para a glória de Deus. Que possamos dizer como Paulo: não mais eu, mas Cristo. Se você tem uma agenda, faça como eu faço nas minhas agendas. Na primeira página, escreva: não mais eu, mas Cristo. Dia 1º de janeiro, não mais eu, mas Cristo. Dia 2 de janeiro, não mais eu, mas Cristo. Dia 3 de janeiro, que é hoje, não mais eu, mas Cristo. Dia 4 de janeiro, não mais eu, mas Cristo. E eu encerro, irmãos, com a leitura que nos lembra disso em 2 Coríntios 5. E em seguida oramos. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Sejamos uma nova criatura em Cristo, não religiosos hipócritas, mas verdadeiramente convertidos ao Senhor, para a glória de Deus. Pedro, quando finalmente se converteu, ele não viveu mais para si mesmo, antes pelo contrário, ele deu a sua vida pela salvação dos irmãos, sendo martirizado também numa cruz. E conta a tradição que quando Pedro soube que ele seria crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. E então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro verdadeiramente se converteu depois de ser confrontado com quem realmente ele era, uma pessoa egoísta, egocêntrica e autossuficiente. Mas que todos nós aqui estejamos livres desses pecados, para que verdadeiramente sejamos convertidos ao Senhor e possamos todos os dias dizer, vivendo isso: a Deus toda glória. Amém.